pra quem tá na rádio, ele tá batendo na porta lá, a campainha da casa do Eduardo. Ele mora lá nos Estados Unidos, no Texas, South Lake. Hi, my name is Stephen Marcelli. I'm a reporter. I'm Ele é dos working Estados with Unidos, americano. Intercept Brazil. And I was just coming to see, if you and Eduardo were home and were willing to speak with me. Oh no, we're not going to speak. Eduardo's not here. He's not here, but you're living here. Okay. Thank you. Tá bom, Desde é isso março que ele não queria. recebo dinheiro público, né? Aí, Sou ó. uma pessoa igualzinha a vocês. Dinheiro privado, tudo meu. Licença. Moro de aluguel, ao contrário do que o Intercept falou. O Intercept fez a fake news, foi na casa errada porque são péssimos jornalistas investigativos. Os Não valores querem que saber, eles falaram não não querem servem, saber. não sabe O valor pode ser o valor que quiser. O dinheiro é seu, é do a sua pagador de mulher não impostos, aparece o dinheiro no é meu. vídeo lá, não é Aparece. pra casa não. Isso. Licença. Abraço. São duas coisas que ele falou interessantes. A primeira é que o Intercept faz tudo errado, foi na casa errada. Então sua mulher tava na casa do vizinho, foi na casa errada. Tava tomando um banhozinho lá. Sua mulher O que tava... endossa o que Vanessa fala aqui, né? Sua mulher tava na casa errada, então. Ela abriu a porta e você vê que ainda... Só um detalhe, eu discordo do Intercept, que é interessante esse ponto. O repórter pergunta pra ela, vocês moram aqui? Ela não falou nada, ela só fechou a porta. Por que ela não falou? Se eles moravam lá ou não? Talvez. Já com medo. Ou Quem talvez. teme esconde alguma coisa. Quem teme esconde alguma coisa. Ela estava na casa dela, o repórter abordou, fez a abordagem de maneira totalmente respeitosa e desmentindo completamente o que foi dito semana passada pelo senhor mentiroso pendrive, o megalomaníaco louco Eduardo Bolsonaro. Completamente desmentido. Vamos falar sobre o que ele disse nessa coletiva aí. Repete o vídeo, por favor. Não, ele falou que vocês foram na casa Desde errada. março não recebo dinheiro público, né? Sou uma pessoa igualzinha a vocês. Dinheiro privado, tudo meu. Licença. Moro de aluguel, ao contrário do que o Intercept falou. O Intercept fez a fake news, foi na casa errada porque são péssimos jornalistas investigativos. Os Não valores querem que saber, eles falaram não não querem servem, saber. não sabe O Será valor que- pode ser o valor que quiser. O dinheiro Será é seu, que- é do a sua pagador de mulher não impostos, aparece o dinheiro no é meu. vídeo lá. Pode voltar não pra aparece. mim. Será que ele não conversou, não tinha conversado com a mulher e não sabia ainda que o repórter tinha entrado na casa, que eles tinham um vídeo que estava sendo gravado? Porque hoje aquele óculos, né, do Google, que você usa, ninguém sabe se o que você está filmando e a qualidade é perfeita. Eu acho que sim. E aí ele foi lá, que ela Que não ele- sabia. ela não sabia. Eu também acho isso. Era um celular, é verdade. É que parece Mas no vídeo, tava pode ser um celular, escondido. mas estava escondido. Ela não sabia que estava sendo gravada. Ela não sabia que estava sendo gravada. Senão ela não abriria a porta. A confirmação foi que ela apareceu lá, isso que o repórter quis mostrar. Aí o Eduardo fala isso, uma barbaridade, que vocês foram na casa errada. Acho que ele não sabia ainda. Se lascaram. Vai lá, bolsonarista, mais uma mentira jogada na sua cara. Segundo lugar, dinheiro privado. Não interessa. Eduardo Bolsonaro, vamos lá. Você trabalhou o que na sua vida pessoal privada, paralelamente sendo deputado federal? Pelo que você mesmo diz, que foi noticiado e que foi exposto nos sites aí do Brasil, no TSE, você não tinha outra fonte de renda. Você só tinha exclusivamente o salário de deputado federal. Em 3 meses você virou empresário bem-sucedido nos Estados Unidos, conseguindo comprar ou alugar uma casa que custa quase $1 milhão. Quem é o idiota que vai acreditar nesse negócio? Você não tem dinheiro? Você é irmão do pré-candidato a presidente da República? Você acha que você não deve explicação? Você acha que os brasileiros, eu não vou dizer os bolsonaristas, quando eu digo os brasileiros, não são os apoiadores dessa seita maligna. Você acha que os brasileiros vão cair no seu papo? Leia os comentários, bicho. Como é que você comprou a casa? Você trabalha com o quê? Você é empresário? Você está nos Estados Unidos pedindo Pix? O seu pai fez uma doação para você? Isso é público. Seu pai é ex-presidente da República. Você deve explicações. Será que foi o pai? Agora, Eduardo, vamos lá. Não existe... Vocês com essa ladainha de dinheiro privado, quer dizer... Bandido não trabalha com dinheiro público. Ele Sendo deixa que de ser ele bandido. mesmo disse que vive dos rendimentos dos 2 milhões que o pai deu até hoje. Ele falou isso em entrevista. Ele se contradiz a todo momento. Rapaz, acreditar num negócio desse, a arrogância desse pessoal. Claramente ele vive numa casa financiada com o dinheiro que eles estão recebendo, dos acordos que fizeram com Daniel Vorcado. Isso será elucidado para o Brasil inteiro em breve. Mais uma vez, anote, eu sempre falo, anote o dia de hoje. Você vai lembrar quando eu disse que Vorcado seria exposto das suas relações com Flávio Bolsonaro, e foi. Eu disse isso ano passado. E vai aparecer mais uma vez e esses caras continuarão negando. São mitomaníacos, esse Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Eles são expostos todos os dias
As contradições aparecem e eles continuam dobrando a aposta. Ele disse que a casa não era dele. A mulher estava lá dentro da casa, caramba. Ela estava na casa errada, então? Olha, é uma dificuldade. Agora falando do bolsonarista médico, continua acreditando nessa família, mas tem que ser muito burro. Vanessa Moreira, 9h08. Timóteo, é como você mesmo já disse, né? Não tem nem muito o que comentar mais, porque de fato a gente tem aí um parlamentar que recebe um salário, como parlamentar, recebia um salário de 40 e poucos mil reais, e simplesmente abandonou aí a vida pública. Já era meio estranho ele com esse salário, porque a gente sabia que ele não fazia essas viagens constantes aos Estados Unidos com salário, e sim com verba pública parlamentar, ficar toda hora indo para Disney com as famílias, com a esposa, que foi o trabalho parlamentar dele. Agora a gente vê esse mesmo senhor indo morar numa mansão de 6 milhões, avaliada em 6 milhões de reais, certo? Que, ainda que ele pagasse um aluguel de 30 mil, será que os rendimentos seriam suficientes para ele viajar tanto, viver nesse alto padrão? E quando ele diz que aquela casa não era dele, eu acho que ele se complica um pouco mais ainda e complica também a reputação de sua esposa. Porque o que ela estaria, então, fazendo nessa mansão? Tomando um banhozinho de piscina, de biquíni, na piscinona aí do vizinho? O que estaria Heloísa Bolsonaro fazendo numa casa que não é do marido dela, enquanto o marido dela passeia? A gente precisa entender, porque das duas uma. Ou ele está colocando em xeque a reputação de sua esposa, ou ele está mentindo a respeito da casa não ser dele. É óbvio que a casa é a casa que ele mora com a sua família, e ele está dobrando a aposta, ele está agindo de uma forma inescrupulosa e, pior ainda, até mesmo do que o próprio Lula agiu na época do sítio de Atibaia, porque ele disse que aquele sítio era emprestado a ele pelas empresas ali que eram donas do sítio. Nem isso o Eduardo está falando. O Eduardo está dizendo: o dinheiro é meu, eu ganhei, é meu e eu não tenho que dar satisfação. Tudo bem, ele poderia até dizer que não precisa dar satisfação da sua vida privada, que isso ele só vai dar na justiça. Ok, ele poderia falar isso para o jornalista, mas nem isso ele falou. Então, ele tem sim que explicar. Ao contrário de quem vive da iniciativa privada, de quem de fato tem empresas, o Eduardo, ele foi um parlamentar a vida inteira dele. Vereador, depois deputado. Não, deputado federal direto. Vereador. Aí ele foi federal, mas eu acho que ele tinha emprego público antes disso, né? Ele era policial federal. Sempre viveu do assistencialismo público. Sempre, a vida inteira. Privada. Nunca foi da iniciativa privada. Ele não sabe nem como gerir alguma coisa. Então, a gente está falando de uma pessoa que é funcionário público. Não é desmerecendo você que é funcionário público, mas você que é funcionário público é só funcionário público. Você não deveria nem votar, na minha opinião, porque você, já que está dependendo de alguma autarquia, né, da esfera pública, você não deveria ter direito a voto. É o que eu penso, certo? Por isso que eu jamais poderia ser política. Mas é o que eu penso. O Eduardo se enquadra nesse perfil de pessoas. O que a gente vai fazer com ele? De acreditar que ele tem, que milagrosamente, após o pai dele ser presidente, ele vive dos rendimentos dele. Que rendimento, Eduardo? A gente precisa saber. Você se coloca como uma figura pública, sabe? E assim, a mentira escabrosa que você fez com um repórter é nojenta. Porque não é sobre o repórter ser de direita ou de esquerda. O trabalho do The Intercept, ele tem um viés de esquerda, sim. A gente sabe disso. Todos nós sabemos disso, assim como o trabalho da Folha de São Paulo, assim como o nosso tem o viés de direita. É normal. Agora a questão é, o que o The Intercept está trazendo? Onde está a mentira? Tem fotomontagem no que o The Intercept está trazendo? Tem vídeo com IA no que o The Intercept está trazendo? As conversas são reais ou não? Elas estão sob a tutela do Estado ou não estão? Existiu aquele contato ou não existiu? Porque se os vazamentos são legítimos, são corretos, que é o que está se mostrando à sociedade, não há nenhum tipo de dúvida sobre a veracidade, assim como não há sobre esse vídeo. O que eles estão trazendo é algo real, é jornalismo. Você dizer que o jornalista é um comunista, não
não apaga o fato da sua esposa ter aberto a porta. Não, desculpa, Vanessa. Ele disse que o jornalista é do PCC, cara. O cara teve que desmentir publicamente, eu não faço parte, um americano, disse que o repórter é do PCC, acredite se quiser. Não, e um repórter americano Contratado. trabalharia para o PCC, segundo Eduardo Bolsonaro. É algo muito escabroso. Se eu fosse esse repórter, eu abriria um processo na esfera criminal lá nos Estados Unidos contra o Eduardo Bolsonaro. Pelo que ele falou, porque ele está associando o trabalho do repórter a um trabalho com tráfico de drogas, com uma organização internacional de tráfico de drogas. E a gente está vendo que o cara foi educadamente, ele não foi de maneira nojenta, com uma abordagem vil. Não, ele foi de maneira educada. E se a filha dele olhou pela janela, é porque a filha dele estava naquela casa. E isso não tem constrangimento algum. Alguém bater na sua campainha e a sua filha olhar, por que houve constrangimento? Não teve nenhuma atitude que denotasse qualquer tipo de invasão de privacidade do repórter para com a esposa do Eduardo e sua filha. A gente está diante de um fato e a gente está diante de fatos. Não interessa se a fonte desses fatos é de esquerda, de direita. O que interessa são os fatos. E isso está sendo muito maior do que qualquer narrativa, do que qualquer fotomontagem com Trump, do que qualquer coletiva fake de imprensa, tá? Nada vai apagar os fatos. E vão vir mais, viu, Eduardo? Segura a tua onda aí, coloca a tua mulher realmente na casa do vizinho, porque vai ser melhor para você. São agora 9 horas e 15 minutos. Doutor Pedro Urso, o que você acha? Eu li a matéria do Intercept, e como eu havia falado, né, ela faz parte do Vaza Flávio, como eles estão chamando, que é justamente esses vazamentos que envolvem os áudios do Vorcaro. Então, assim, o que a matéria quer dizer de maneira categórica é que a mansão do Eduardo foi financiada por recursos do Vorcaro. A questão é, a matéria consegue provar isso de maneira satisfatória? E na minha opinião, sim. Quais são os elementos que eles trazem? Primeiro, a mansão que o Eduardo Bolsonaro está morando é uma mansão que custa 6 milhões de reais e ela tem um aluguel de 30 mil reais por mês. Por que isso é importante? Porque o próprio Eduardo falou, eu moro de aluguel. Vamos supor que ele esteja falando a verdade, o que é difícil, porque essa família é uma verdadeira mitômaca, ela é viciada em contar mentiras, né? A gente vê que é hereditário, porque de fato é uma atrás da outra e são sempre desmentidas. Havia um pronunciamento de fevereiro de 2025 que o Eduardo falou que ele estava se financiando a um Pix que o Bolsonaro deu para ele no valor de 2 milhões. Ele falou que vivia de renda passiva e isso foi dito mais de uma vez. E aí, conta básica. Renda passiva geralmente é 1% ao mês. Para arredondar a conta, 2 milhões, 1%, vamos falar que ele ganhava 20 mil por mês de renda passiva. Isso sequer daria para pagar o aluguel da mansão onde ele morava. Então, da onde estão vindo esses recursos extra? Porque os bens dele estão bloqueados aqui no Brasil. É justamente esta a construção que a matéria tenta fazer. E dado o que a gente já sabe da ligação estrita entre a família Bolsonaro e o Vorcaro, é muito provável que, de fato, essa casa ou seja tenha sido comprada por recursos provenientes do Matter, ou parte do financiamento venha por meio do orçamento do filme, e a gente tem aquela manobra que o Eduardo seria o cara da grana, como a matéria do Intercept falava. Então, assim, ridículo ele falar que não mora na casa, que foram na casa errada, tendo uma foto da esposa dele. Ela tava fazendo o quê na casa do vizinho, meu Deus do céu? Não tem lógica, não tem sentido. É muito claro. Agora, me parece que a construção do Intercept foi bem feita no sentido de tentar mostrar que não teria como ele se bancar com a renda passiva, que era o argumento dele, então provavelmente deve ter recurso extra. Se é do Vorcaro ou não, as investigações vão seguir, os vazamentos vão seguir, a gente saberá mais em breve. Agora, eu também queria falar sobre a questão da foto, que vocês comentaram brevemente, e com a máxima data velha, a Vanessa, que admiro bastante, eu não acredito que a foto seja falsa, vou explicar o porquê, de maneira bem breve. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a reunião dos bolsonaros com o Trump, ela não estava na agenda oficial. Isso é um fato, está público, podem conferir. Agora, isso não significa que o encontro não aconteceu, porque o que significa que não está na agenda oficial é que não seria uma reunião longa e que não teria cobertura de imprensa, que é a tal press poll, né, que nos Estados Unidos eles falam. Agora, a reunião muito provavelmente aconteceu porque ela foi confirmada por alguns membros da Casa Branca. O Sam Puncher, jornalista do Metrópolis, recebeu uma confirmação com um funcionário da Casa Branca que, de fato,
os Bolsonaros se encontraram com o Trump, e também recebeu uma confirmação da fotografia, e a jornalista da Globo News, a Raquel Krebendu, não sei como se pronuncia o nome dela, também recebeu uma confirmação de um membro da Casa Branca que ocorreu o encontro e a fotografia. A foto também foi divulgado que durante o Salão Oval estava com registro de outros fotógrafos no momento. Então é muito possível que outras fotos também venham a sair e o encontro, de fato, pelo que parece, aconteceu. O que os jornalistas estão dizendo é que foi um encontro muito rápido. Então é um encontro de... Eu vi uma matéria que falava de poucos minutos. Quantos? Não especificavam. E aí a especulação, pelo que eu até conversei com alguns amigos, parece que a reunião deve ter durado em cerca de 4 a 6 minutos, uma reunião muito rápida. Agora, de fato, está circulando as fotos e estão pegando principalmente a foto que aparece o Paulo Figueiredo mostrando que não tinha reflexo. Então tudo isso pode ser explicado pelo ângulo da fotografia, mas fato ao que me parece, eu não acho que os bolsonaros seriam tão burros ao ponto de forjar uma foto de IA, ainda mais o encontro tendo acontecido. Agora, é uma alternativa também, né, que pode ser que eles tenham se encontrado, mas não tenha dado tempo de tirar a foto. Exato. E tirar as pressas aí. Isso é uma alternativa. Foi o que a gente falou, a Vanessa falou isso. Sim. Mas eu acho pouco provável, dado que tiveram esses dois jornalistas, tanto o Sam Pancher quanto a da Globo News, que tiveram a confirmação que essas fotos eram verídicas, né? Então, confirmar tanto o encontro quanto a veracidade das fotos. Mas, assim, acompanhemos, estou sempre aberto a mudanças, né? Se feito uma perícia, uma análise posterior e comprovado, estou sempre aberto a mudar de opinião, mas até onde me consta, as fotos são verídicas, mas com todo respeito à Vanessa, a qual eu admiro profundamente, sou fã, antes de ser comentarista já era seguidor dela. Não, você já não gostava dela, você falou, pode falar nos bastidores, você Pedro, falava mal dela. porque assim, a gente está diante de uma turma que está tão acostumada a mentir grosseiramente, né? Que realmente tudo se põe em dúvida. E, de fato, é idêntica, é perceptível como é idêntica a foto. A posição das mãos do Trump, tudo. Da foto tirada em abril para as fotos tiradas agora. Agora, é o que eu trouxe. Aconteceu. Podem ter tido fotos ali? Podem. Agora, aquela foto que eles botaram como oficial, toda montadinha, talvez não tenha sido a foto real do evento. Esse é o meu ponto, né? Não sei se, como o Pedro disse, eles fazendo uma foto de IA, eles iam gerar uma vergonha muito maior. Não tem necessidade de fazer uma moto. Sei não, seria pior. São 9 horas e 26 minutos. O Eduardo teve vergonha dessa mentira agora aí com esse vídeo que demonstra tudo explícito. Ele colocou a mulher dele numa situação complicada, como se a mulher estivesse tomando banho de piscina na casa do vizinho. E o pior é o endosso, né? Tem muita gente que endossa as mentiras deles, né? Não só do Eduardo, mas como do Flávio, mesmo depois desse escândalo todo vindo à tona, da amizade dele com o Vorcaro, tem gente que mesmo vendo tudo isso ainda fala que é mentira. Então eles se debruçam nesse endosso, nessa loucura do bolsonarismo, nessa doença, né, do bolsonarismo, e se sentem à vontade ainda mais de mentir, porque sabem que vai ter gente para defendê-los, né? Eu vou ligar daqui a pouco pro meus amigos lá na Casa Branca para perguntar para eles a veracidade desse encontro, dessa foto. Daqui a pouco eu mando uma mensagem. Agora, veja, pode ser que tenha sido algo combinado também entre eles, né? De, não deu tempo, então pode fazer. Você só não pode ligar para alguns aí que você tem contato que estavam lá naquela coletiva, porque esses aí já estão tudo cooptados.